Olá, eu gostaria de falar hoje sobre o poder temporal e o poder atemporal e sua dimensão de destruição e de construção. Tá? É importante dizer que no poder temporal a capacidade destrutiva ela é maior do que a capacidade construtiva. Por que ela é maior do que a capacidade construtiva? Porque o poder temporal ele quer crescer. É uma necessidade interna dele expandir. E no nosso caso, a gente está no fim de uma civilização, a civilização cristã. Como a gente está no final da civilização, a gente está sendo abordado por uma outra regra. E essa regra, ela vem em forma de estruturas externas ao nosso país com leis universais. Daí coloca a lei da agricultura, a lei disso, a lei daquilo. Então você é signatário a alguns tratados internacionais que expandem essas leis e dá recomendações. Essas recomendações elas conseguem ser aplicadas ou não em determinados pontos do país. Quando ela, às vezes, ela é aplicada muito bem nesse ponto do país, aqui ela não vai muito bem. Mas, por outro lado, uma outra lei desse mesmo grupo vai colocada aqui. E não só esses tratados, mas vários outros são colocados gradualmente para tentar dimensionar a todas as civilizações a uma regra só, a uma característica só. Essas características se incorporam no imaginário das pessoas. Entendeu? Ah, mas como essas características se incorporam no imaginário? Através da educação, através da mídia. Então, tudo vem lançado para você e você absorve como uma esponja. Você está vivendo naquele mundo, você nem percebe, mas como empresas estão colocando regras que são tratadas naquelas estruturas, mas não são dimensionadas do lado de fora, elas são incentivadas dentro dessas empresas. Porque o incentivo dentro dessas empresas ajuda o Estado a transformar você. Porque você começa a viver um estado de anormalidade ou viver alguma regra que você não conseguiria viver do lado de fora por conta do seu ganha-pão. Automaticamente você se habitua com aquela estrutura e você vai absorver melhor quando aquela estrutura for jogada dentro da dimensão do Estado. É assim que está sendo feita a transformação do poder atemporal. Tem coisas que você acredita, e você gosta, e você ama, que não partiram de você e não partiram nem da estrutura da realidade. Porém, aquilo te faz bem, aquilo te faz você achar que o mundo se tornará algo melhor por conta disso. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito é a mesma coisa. Esse conjunto de regras é a transformação da civilização. A gente está saindo de uma civilização passando para outra. E está sendo usado todos os mecanismos para essa transformação acontecer. Então toda transformação, toda mudança que está acontecendo no seu país não tem em absoluto nada a ver com você. Não é você que está sendo visado, porque você está sendo destruído para ser reconstruído de uma outra forma. Para vir uma outra versão de um ser humano. Para uma outra civilização. Entendeu? Isso está acontecendo. E você votar no político de direita ou de esquerda vai transformar isso um pouco mais devagar, um pouco mais rápido. Só. Mas isso vai acontecer. E esse processo é de destruição. Porque você não pode construir nada a partir de uma coisa. Você está destruindo algo que foi construído. Então você tem que destruir tudo antes de começar a construir alguma coisa. Ah, mas eu quero construir algo, eu não quero destruir algo. Eu não quero seguir os destruidores. Então o que você vai fazer? Você vai dimensionar para uma visão atemporal. O que você vai fazer?
Independente se você gosta de cadeira, você gosta de filosofia ou de pedra. Aquilo que você realmente gosta, você realmente ama, você vai buscar entender ao máximo. Vai buscar em todos os tratados sobre aquele assunto, em todos os cursos que você saiba sobre aquele assunto, e toda aquela história daquele assunto, e você vai buscar o máximo daquilo. E cada vez que você estiver buscando aquilo que você ama, olhe para aquilo que você ama. Se é uma cadeira, você vai olhar para a cadeira, vai tentar entender a cadeira, vai conversar com a cadeira, vai ver os materiais que são feitos a cadeira. Quando você tiver a dimensão do que é uma cadeira perfeita, não porque contaram para você, porque você já... aquilo simplesmente desaparece. Você está com a percepção direta em cima da cadeira e perguntarem para você o que é uma cadeira perfeita, você vai saber falar o que é uma cadeira perfeita. E vai saber, olha, a cadeira perfeita pode ou não existir. Por que a cadeira perfeita não pode existir? Por conta disso, 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 disso. Por que ela pode? Por conta disso. Não porque você está lembrando dos livros técnicos que você viu, dos materiais, não. Porque aquilo faz parte de você. E você está falando com aquela estrutura que você conhece. Aquilo já está se comunicando diretamente com você. Não precisa da linguagem mais técnica para falar sobre aquilo. Você está se comunicando direto. E quando alguém fazer alguma pergunta técnica para você, você responde de dentro para fora. Você já tem uma linguagem, você tem uma voz para falar sobre aquilo. A sua voz está falando aquilo. Diferente de uma pessoa que tem muito conhecimento técnico e está olhando para os livros, né, em vez de olhar para a cadeira. Sabe todos, quem inventou a cadeira, toda a história da cadeira, mas ficou olhando para o livro. Essas pessoas, elas têm a capacidade de falar sobre a coisa, mas não descrever a alma do negócio. Não falar direta, conversar diretamente com o que você está vendo, com aquela estrutura da realidade. E o gosto vai ser diferente para os seus ouvidos. Quando você ouvir a voz de alguém que realmente conhece, vai falar com todas as pessoas. As pessoas vão entender. Agora, quando você fala com uma pessoa que não conhece o assunto, o que vai acontecer? Ou, se você é um técnico e fala com uma pessoa que não conhece o assunto, a pessoa vai ver aquele monte de jargão e não vai entender nada. Entendeu? Por quê? Porque você está falando da linguagem técnica. Você não está falando da coisa em si. Assim também é quando você ouvir as pessoas que você não tem conhecimento sobre o assunto e você souber que aquela pessoa ela tem muito conhecimento daquele assunto e você conversa com ela. Quando você tem uma alma, a sua alma é voltada para alguma coisa que você realmente entende profundamente, você consegue ouvir a voz da outra pessoa que tem a mesma dimensão com você, mesmo que seja uma coisa completamente diferente que você desconheça, você vai ouvir a voz daquela pessoa e vai saber do que ela está falando. Vai saber que ela não está mentindo para você. Porque se ela estivesse mentindo para você, ela não teria aquela voz. Entende? É essa a dimensão. E quanto mais pessoas focarem em si e numa paixão, uma única paixão, a possibilidade de transformação desse mundo em algo melhor e impedir que o mal aconteça, independente, o mundo está caindo. Está caindo até as pessoas se elevarem. Se um grupo grande de pessoas se eleva, esse poder, que ele depende exclusivamente da imbecilidade alheia, da falta de vontade, da estupidez das pessoas, ele começa a ruir. Ele começa a balançar. Ele não vai para frente. Por que ele não vai para frente? Porque ele depende do desconhecimento geral de todas as coisas. Quando você conhece alguma coisa, em essência, você melhora ela.
quando você está falando com todo mundo ao mesmo tempo, e falando que vai melhorar o mundo para todo o mundo ao mesmo tempo, como se você fosse o centro do universo, você está rebaixando as pessoas e só está degradando elas. Quando você está fazendo algo individual, você vai mudar um pouquinho do mundo. Aquele pouquinho do mundo vai melhorar. Aquilo tem o poder de melhoramento do mundo. A sua existência tem o poder de melhoramento do mundo. Então, não é coletivo, é individual. E não é para ganhar like, ou para arrumar uma namoradinha, ou para arrumar um namorado. Não é para isso. Não é esse o interesse. O interesse realmente é fazer algo atemporal. Ah, mas a cadeira está dentro do tempo. Sim. Só que a dimensão que você tem dentro da cadeira, ela transcende o tempo. A sua visão da universalidade da cadeira, ela é muito maior do que qualquer livro já escrito. Aquela cadeira está comunicando coisas para você a cada dia que passa, que como se ela estivesse viva e conversando com você. Isso independente do tempo. E assim são todas as coisas na realidade. Ela não estagna. No entanto, quando você usa o poder temporal, ele tende a se expandir, mas rebaixar. Você só pode crescer concentrando e melhorando a si próprio. Isso sem pensar no, olha, quanto que eu vou ganhar com isso? Qual é meu dinheiro? Não é para isso. Você pode ter uma profissão que seja totalmente alheia a isso. E é bom que seja. Porque assim você se dedica inteiramente. Bom, você vai vender aquele produto? Aquele produto é... Tá, tudo bem, você pode vender. Mas se você focar na venda do produto, você vai fazer produto para a qualidade daquela venda. Você não vai fazer um produto que você poderia fazer. Você vai fazer com material inferior, você vai fazer com a qualidade inferior, você vai fazer uma propaganda como se aquilo fosse o suprassumo, coisa que não é. Entendeu? Para atender uma demanda. Mas a demanda tem que ser do mais exigente, que é você mesmo. Então, você pode ganhar dinheiro com isso? Sim. Desde que, olha, eu vou dedicar. Não, agora eu já sei muito. Então eu vou dedicar uma parte do meu tempo para isso daqui, mas eu vou continuar aqui. A minha paixão vai continuar. Eu vou ensinar, vou fazer tudo, mas a dedicação à minha paixão, eu vou tentar trazer essa dimensão para isso daqui. Entendeu? Mas a minha dedicação vai continuar. Não vai ser o foco ter a melhor venda, mas sim a melhor qualidade. Entendeu? Não tem poder temporal, mas ele é secundário ao foco atemporal. Entende? E espero que eu tenha trazido algo numa linguagem simples, que você possa entender, e saiba que pode ser qualquer coisa. Se for fazer jujuba, se for fazer arroz, se for fazer café, faça com perfeição. E esse fazer com perfeição que vai transformar você e o mundo à sua volta. Ok? Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E num próximo vídeo eu vou continuar falando mais ou menos na mesma dimensão, mostrando para você que a realidade ela tem facetas diferentes, e você enxergando ela como ela é, essas facetas elas se expandem para vários assuntos. Tá? Até mais. Fiquem com Deus.